cara. A Polícia Federal cumpriu hoje de manhã mandado de busca e apreensão na casa do senador Tic Tac. Eu botei o senador Tic Tac porque ele ficava ali, né, meio que instigando o pessoal. É a operação da Compliance Zero, né, quem está investigando aí as supostas fraudes relacionadas ao Banco Master, ligado ao banqueiro Daniel Vorcaro, e foram 10 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária nos estados Piauí, São Paulo, Minas Gerais e no Distrito Federal. Todas elas foram ordens autorizadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça. A decisão também determinou bloqueio de bens, direitos e valores que somam 18,85 milhões de reais. Até o momento, a Polícia Federal ainda não tinha informado quais condutas específicas são atribuídas individualmente aos investigados desta fase da operação, e o nome de Ciro Nogueira passou a aparecer nas investigações após as interceptações realizadas pela própria Polícia Federal no ano de 2024 ainda, né, ano retrasado. Em uma das conversas analisadas pelos investigadores, o Vorcaro teria se referido ao senador como um dos meus grandes amigos de vida. De acordo com os documentos da investigação, as mensagens atribuídas ao banqueiro mostram comemorações em torno de uma emenda apresentada por Ciro Nogueira durante a tramitação de uma proposta de emenda constitucional. A sugestão previa ampliar a cobertura do Fundo Garantidor de Créditos de 250 mil para até 1 milhão. Medida que, segundo os investigadores, poderia beneficiar o modelo de negócios do Banco Master. A Polícia Federal também está apurando a relação entre integrantes do banco e aliados políticos. Os documentos obtidos pelos investigadores indicam que uma empresa ligada a Vorcaro reservou um helicóptero para transportar o Ciro Nogueira e o Antônio Rueda a uma corrida de Fórmula 1 em São Paulo. O senador nega ter utilizado a aeronave e afirma que deixou o local em uma van. Vorcaro participou do casamento da filha de Ciro Nogueira poucos dias antes da apresentação da chamada Emenda Master no Congresso. Em depoimento à Polícia Federal, o banqueiro afirmou que o plano de negócios da instituição era 100% baseado no FGC, mas disse não ver irregularidade na estratégia. Em março, Ciro Nogueira declarou que renunciaria ao mandato caso fossem apresentadas provas de seu envolvimento no caso Banco Master. Bom lembrar isso. Tá aqui. Essa eu não lembrava. Não lembrava, Ramais? E aí agora tem a mesada, né? Essa da mesada aqui ainda é melhor ainda. A operação da Polícia Federal afirma que o senador Ciro Nogueira recebeu repasses mensais que chegaram a 500 mil reais, R$500 mil por mês. R$500 mil, cara, olha isso. Segundo a PF, a relação entre Nogueira e Vorcaro extrapolava a mera amizade, envolvendo supostas trocas financeiras e políticas. Os investigadores citam entre os elementos apurados a aquisição de uma participação societária avaliada em cerca de 13 milhões de reais por 1 milhão, além de pagamentos mensais, cessão gratuita de imóvel de alto padrão e custeio de viagens internacionais. Ramais, não adianta, né? Tem a mensagem aqui que eu quero ler, né? Vai continuar os 500 ou pode ser os 300? Tá aqui um diálogo de junho de 2025. Daniel pergunta se houve atraso de 2 meses nos pagamentos a Ciro. E o Felipe, que é o Felipe Cansado Vorcaro, é o primo dele, né? Ele perguntou aí, vai continuar os 500 ou pode ser os 300? 300 mil reais estava pouco, né? Para você verificar o que é o conluio e a forma como é tratada, como são tratadas as questões em Brasília. Chefes de poder, membros de poder, com altos cargos, o presidente de partido. Primeiro a gente viu tudo e temos que voltar a ver toda a questão do Alexandre de Moraes. Por quê? Porque o que o Ciro Nogueira fez, Ciro Nogueira é um expoente ali no Congresso Nacional, no Senado Federal. É ele ali, o grande cacique do PP, presidente do PP, que domina a interlocução do centro, que o centro é que faz aquele meio campo entre governo, PT e a direita. É figura mais do que importante nesse esquema do Vorcaro. O esquema da República que tiraram Bolsonaro do jogo,
criminalizaram a direita completamente, aterrorizaram, fizeram a farsa do golpe para perseguir para que a direita não vá mais às ruas, para que não esteja mais nas redes sociais, eles não estão conseguindo. Mas o maior líder, Jair Messias Bolsonaro, calado, censurado, preso, quase morto, tiraram do jogo. Você acha que Ciro Nogueira, que trabalhou no governo Bolsonaro, Foi. Acho que no Terça Livre a gente criticou muito, rapaz. Muito. Ciro Nogueira, aquele Jorginho lá, no Terça ele chamava de Jorge, que era amigo da família, e a gente sempre criticava o Ramos, General Ramos. No final, eu acho que tanto o Bolsonaro quanto a família hoje o General Ramos é um dos piores exemplos na administração Bolsonaro. Ciro Nogueira entrou no governo Bolsonaro ali por final de 2021, ali por agosto, às vésperas do ano eleitoral, num momento que Bolsonaro se viu, né, completamente sem poder ir contra um STF e ainda ficando refém do Congresso Nacional. Foi uma tentativa dele de ter diálogo com o Congresso e com o Supremo. O que aconteceu? A votação do voto impresso auditável se perdeu no Congresso Nacional. Foi. E só aumentou a perseguição com o STF. Ou seja, não deu em nada a tentativa ali do Bolsonaro de ter governabilidade, né, naquele momento e ir para uma reeleição. Eu perdi que você queria que cliquei aqui. E tem um outro fato, né? Ele foi o primeiro a conseguir visitar o Bolsonaro depois de preso, né? Por quê? Porque é o amigo do Alexandre Moraes. Sim. Quantas vezes ele já se colocou, não, sou amigo íntimo do Alexandre Moraes. Do Alexandre Moraes com aquele poder todo, que agora a gente está vendo que está quebrando, mas tem muito a se fazer. Ele sempre se colocou o Ciro Nogueira como defensor ali do Centrão e amigo do STF. Agora, do Vorcaro, ele se dizia não. Agora que as investigações estão avançando, não tenho esse contato. Mas vieram diversas declarações do próprio Vorcaro, de texto, passando para outras pessoas, que um dos melhores amigos que ele tem é o Ciro Nogueira, Alan. Ou seja, não adianta, cara. Esse pessoal sujo, eles se aproximam do Bolsonaro, fingem que estão preocupados com o Brasil, que eles são mais equilibrados. É sempre o mesmo roteiro. Eu fico impressionado com isso. É sempre o mesmo roteiro. Não, Bolsonaro fez sim um despertar no Brasil e que não sei o quê, mas o Bolsonaro é um pouco histriônico. Nós precisamos... Dória falando isso, Eduardo Leite fala isso, o Ciro Nogueira fala isso. Toda essa turminha que reclamava da... Bolsonaro perdeu porque falou demais. A fila de traidores que todos nós conhecemos só aumenta. Desde lá de trás, desde Joyce Hasselmann, Frota, Sérgio Moro, vem a fila de traidores. Você acha que um Ciro Nogueira está querendo a volta de um Bolsonaro? Não. Está querendo só... É aquela linha de quem é do centro, que quer estar do lado de quem vai ser o governo. Não importa a ideologia, ele quer estar do lado ali, fazer parte do governo. Não importa o quê. Então aqui a gente vai trazer o que é, novamente, o Banco Master. Eliminaram, tiraram Bolsonaro, que é o único que estava querendo combate efetivo à corrupção, eficiência, austeridade, prosperidade para o povo. Menos Brasília, mais Brasil. Era a política de Bolsonaro, economia, oportunidade. Quanto tiraram Bolsonaro de lado, e o que o Vorcaro fez ali, não sozinho, a gente sabe disso. Crimes financeiros graves para receber de volta o Fundo Garantidor de Crédito. Ele ia estourar, e estourou, bilhões de reais para ser coberto pelo fundo e ser blindado pelo STF, principalmente. Quem é que está vinculado a esse esquema todo? Primeiro vem do PT Bahia, onde tudo começou. Guga Lima, Rui Costa, ministro da Casa Civil do Lula, PT Bahia, Jacques Wagner, que levaram todos o Vorcaro até o Lula. Foi colocado Guido Mantega, ganhando R$1 milhão por mês para estar com o Vorcaro, e aí vem toda a parte judicial e executiva. Lewandowski, ex-ministro do STF, foi para o Ministério da Justiça, que é acima da Polícia Federal, para blindar o Banco Master.
Alexandre de Moraes, que é o grande bloqueador, é exatamente a pessoa contratada para blindar o Banco Master, e ainda o Lewandowski. E aí a gente vê o PGR, Gonê, a gente vê o Andrei Rodrigues, Macallan, todos eles ali no Macallan, com tudo pago, e no Centrão. Quem está no Centrão? Ciro Nogueira, Alcolumbre e Hugo Mota. As grandes personalidades, não apenas membros de poder, mas chefes de poder no Brasil. Qual o perigo de tudo isso? Primeiro, a publicidade, que a gente vê que o Brasil, sem a direita, não vai dar certo nunca. Agora, por outro lado, tantas pessoas poderosas, nós temos que estar atentos, diligentes, estar ao lado do que o ministro André Mendonça está executando como julgador, porque é dificílimo a forma como o STF está se virando contra ele, cobrá-lo e elogiá-lo do que está fazendo, porque essa foi a ramificação toda. E por que o Ciro Nogueira recebeu uma mesada? Não é apenas mesada, não, Alan. Uma mesada de 300 mil reais subindo para 500 mil reais. 500 mil reais é o quê? R$500 milhão por mês. Só nisso aqui. É muito dinheiro. Cara. Só nisso aqui. É $100 mil. $100 mil. Ah, se você tivesse um investimento lícito de $100 mil na timeline, uma única vez só, que nós conseguiríamos fazer aqui. Nossa! De abrir para mais alcance, olha, mais tecnologia, eu falo de cursos. cara. Eu falo de cara, Ramage. A gente poderia. Sou eu que estou trocando a câmera aqui no celular, tá? Só para o pessoal poder entender. Então sou eu que coloco aqui onde vai ficar a câmera, se é em você, em mim. Então, de cara, a gente já poderia contratar algumas pessoas para poder controlar as câmeras, preparar alguma urgência que possa acontecer, uma notícia urgente. A gente poderia ter alguém em Washington trabalhando conosco. Nos auxiliando, nos dando um contato lá. Fácil. Uma única quantia dessa, uma única por mês, daqui a pouco um investimento lícito, faria tudo isso. Ciro Nogueira recebia todo mês uma quantia ilícita de um único contrato, um valor desse nível. Eu estou aqui com a decisão do André Mendonça, queria ler uns 2 parágrafos que demonstram. Deixa eu só dar um recadinho. É que a qualquer momento o Trump pode entrar ao vivo já lá na Casa Branca. A Casa Branca já colocou a transmissão aqui, já está com o aviso "We will begin shortly". Então iniciaremos em instantes. E está lá, o presidente Trump participa de um encontro bilateral, 7 de maio de 2026. Está aqui o canal da Casa Branca. Então, a qualquer momento, nós teremos a transmissão da Casa Branca. Então, é só para o pessoal poder ficar atento aí, porque a qualquer momento a gente pode ter a transmissão lá na Casa Branca e nós iremos transmitir aqui para o pessoal. Então, a gente precisa ficar atento. Temos convidados hoje aqui. O Darcy daqui a pouquinho estará com a gente, lá do Espírito Santo. Inclusive. Darcy Bracarense? Grande amigo, irmão. É um pedido meu, mas foi um pedido de audiência, sobretudo, né? Eu já queria, mas o pessoal da audiência falou assim: chamem o Darcy. Ele estará com a gente aqui hoje e a qualquer momento o Trump e o Lula estarão, então, na transmissão da Casa Branca. Mas fala aí da decisão do André Mendonça com relação ao Ciro Nogueira. Não, primeiro que, como eu estava contando para todos vocês, o contrato de 129 milhões de reais, o que é para a esposa do Alexandre de Moraes? Que agora ele está dizendo ali, o Vorcaro, não, que foi para ter uma proximidade com o ministro, exatamente para blindar, todos já sabemos, para blindar os graves crimes do Vorcaro. Ou seja, um juiz, que não é apenas um juiz, é um ministro da Suprema Corte, usando seus poderes judicantes e magistrados para blindar um criminoso e recebendo ali uma quantia de um contrato para a esposa dele, que não tem, não aparece como grande advogada, não tem essa interlocução e não é articulada, não, é para o ministro. É igual ao que acontece ao Ciro Nogueira. Por que o Ciro Nogueira foi contratado e ganha por mês ali? Por quê? Porque um expoente ali do Centrão no Senado Federal e pode colocar emendas, projetos que vão favorecer não o interesse público, mas um único banco. E foi isso que o Ciro Nogueira fez. Está aqui na... Vou entrar, porque pode ser a qualquer momento, pode ser em 1 minuto, como pode ser em 15 minutos. Sim. E a questão da operação de hoje do Ciro Nogueira, a gente pode
continuar depois. Pode até começar a falar do Lula e do Trump aqui. Mas eu vou trazer para vocês aqui uma parte da decisão do André Mendonça, que ilustra muito bem isso aqui, as evidências. E mais ainda, saiu em diversas partes da imprensa que esse é o núcleo, Alan, que tem os maiores indícios de criminalidade. Ou seja, tudo que está acontecendo em Brasília agora é desvendar esses graves crimes que tomaram conta ali dos 3 poderes da República, do executivo do Lula, judiciário Alexandre Moraes e Dias Toffoli, principalmente, e ainda o PT no Senado e ainda alguns expoentes do Centrão ali. Então, ele conseguiu o Vorcaro, que não é o Superman, é um banco de investimento. Tramita, faz investimentos em bilhões de reais, mas não é um Itaú, não é um Bradesco. O que um banco não conseguiu fazer com a nossa república, Alan? E aí vamos fazer um comparativo. Quem você acha que tem mais dinheiro circulando ali? Ou tem um grande poderio de investimentos? Os narcoterroristas não tem isso, Alan? Tem. Um PCC, um Comando Vermelho, também não tem essas quantias vultosas que possam comprar essas proteções? Foi isso que foi feito.